Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Dão glórias a Deus. Vamos dar início no trabalho aqui na obra de Deus. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia aí no Salmo 121. Vamos ler o versículo da palavra de Deus. E depois nós vamos fazer um minuto de oração, agradecendo a Deus por mais esse dia. Lembrando os irmãos que sábado é Santa Ceia nossa. A Santa Ceia vai ser colocado lá no bairro do Lambari. Os irmãos sabem que a ceia vai ser lá. Os que estiver trabalhando vai tomar no domingo aqui no jardim da campanha. Glórias a Deus. Salmo 121. E levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tropejarás. Eis que não tropejarás, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nesta hora para te agradecer ao Senhor, meu Pai, ó Deus, por esse momento maravilhoso de poder estar reunido, ó Deus, na tua casa, Pai. Ó Deus, para te dizer para o Senhor que sem a tua presença nada somos neste mundo e que nós necessitamos muito da tua graça, da tua misericórdia e do teu poder, ó Pai. E nesta noite, meu Deus, o Senhor possa falar conosco, Pai, através, meu Deus, o Pai, ó Deus, o teu servo, Pai, do nosso irmão missionário Rogério, que vai estar pregando aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, o Senhor possa usar ele, meu Deus, com poder e autoridade divina do Senhor, ó Pai. Ó Deus, para falar conosco, Pai. Ó Deus, ó Pai, tudo quanto o Senhor quer, meu Deus, que nós tenhamos ouvido o Senhor nesta noite, meu Pai. Venha abençoar, meu Deus, ó Pai. Ó Deus, essa transmissão ao vivo, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, onde a palavra estiver chegando, ó Pai. Ó Deus, dentro deste lar, meu Pai. Ó Deus, se houver pessoas enfermas, Pai, pela tua misericórdia, o Senhor possa repreender a enfermidade, Pai, e curar todos os quantos estão ouvindo, Pai, e assistindo esta transmissão, meu Pai. Ó meu Deus, seja qual é, ó Pai, o problema, meu Deus, ó Pai, que possa estar acontecendo, Pai, sobre a vida da pessoa, Pai. Ó Deus, ó Pai, o desemprego, Pai. Ó Deus, na vida profissional, Pai, na vida amorosa, meu Deus, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa visitar todos os lares, Pai, a todas as famílias, meu Deus, ó Pai. Ó Deus, os que estão afastados da tua presença, Pai, aqueles que estão congregando, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha aumentar a fé de cada um, ó Pai, que o Senhor venha levantar esta noite, meu Pai. Ó Deus, oramos também, ó Pai. Ó Deus, para o nosso irmão, pastor Lorival de Almeida, Pai. Ó Deus, esposa da nossa irmã, meu Pai. Ó Deus, ó Pai. Ó Deus querido, maravilhoso, que o Senhor possa, meu Deus, ó Pai, assinar, meu Deus, a ele, Pai.
Ó Deus, uma breve recuperação, meu Pai, para que ele possa voltar, Pai, às atividades espirituais, meu Deus, ó Pai, a nossa irmã Leia, Pai, nossa irmã Débora, meu Pai, esposa, Pai, do teu servo, meu Deus, ó Pai, ó Deus Altíssimo e Soberano, Deus, entra agora, Pai, dentro desse lar, meu Pai, ó Deus, repreendendo esta enfermidade, Pai, ó Deus, no hospital, no UTI, meu Pai, no CTI, meu Pai, quantas pessoas enfermas, Pai, quantas pessoas, meu Pai, estão, meu Pai, pedindo, Pai, o milagre, Pai, nesta noite, Pai, venha confirmar, meu Pai, a libertação, meu Pai, ó Deus querido e poderoso, Pai, esta noite de oração, meu Pai, pedimos ao teu santo nome, Pai, que o Senhor venha fazer presente, meu Pai, ó Deus, nesta noite, Pai, visitando a todos quantos estão trabalhando, Pai, que o Senhor possa dar o livramento, Pai, ó Deus, do acidente, meu Pai, acidente de trânsito, Pai, dá o livramento, Pai, ó Deus, das multas de trânsito, dos guardas de trânsito, Pai, ó Deus, dos acidentes de trânsito, meu Pai, ó Deus, dá o livramento a cada um nesta noite, Pai, meu Deus, meu Pai, venha confirmar, meu Pai, este grande trabalho nesta noite, Pai, derramando o teu poder do teu Espírito Santo, Pai, abençoando esta semana, Pai, ó Deus, que o Senhor não voltar até sábado, Pai, vai estar servindo a Santa Ceia do Senhor, meu Pai, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dos teus filhos, Pai, ó Deus, para preparar nesta semana no jejum, na oração, meu Pai, para poder participar do teu corpo e do teu sangue, meu Pai, meu Deus e meu Pai, confirma, Pai, o grande livramento das crianças, Pai, ó Deus, os jovens, Pai, ó Deus, o recém-nascido, Pai, meu Deus, venha, Senhor, meu Deus, ó Pai, dá os livramentos das crianças, meu Pai, livra, meu Pai, ó Deus, ó Pai, de todo mal, meu Pai, e confirma, meu Deus, ó Pai, a grande vitória, Pai, nesta noite que nós pedimos já, Pai, ó Deus, nesse início deste culto, ó Pai, desta oração, meu Pai, que o Senhor venha confirmar o grande milagre, Pai do Senhor, em que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós já vai estar, glórias a Deus, passando a parte, glórias a Deus, aleluia. Para os irmãos que vai estar assim, louvando a Deus, irmãos, você, glórias a Deus, aleluia. E depois, glórias a Deus, aleluia, nós vamos já estar passando a palavra para o missionário. E nós, irmãos, aleluia, vai dar uma adiantada no culto nesta noite, amém? Vamos receber o nosso irmão, glórias a Deus, aleluia. O grupo herdeiro da promessa, que vai estar louvando a Deus aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pai de mistério, bendito seja o nome de Deus. Deus vive soberano, exaltado seja o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Pai de toda glória. Louvado seja o teu nome, Deus. Meu Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bye.
Maravilha, Pai, maravilha, Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mal, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glória a Deus, glória a Deus. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Maravilha, Pai, aleluia. A glória desceu,
vertido lá na cruz. Glórias a Deus, aleluia. O sangue, glórias a Deus, aleluia, que nos comprou, né? Tirou nós, glórias a Deus, da condenação. Glórias a Deus, aleluia. Todos aqueles que nele crê não pereçam, tenham a vida eterna, né? A palavra de Deus fala. Glórias a Deus, aleluia. Nosso irmão Marcelo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma salva de fome. Glória a Deus. Glória a Deus, toda a glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, Jesus. Está louvando o louvor 370. Glória a Deus. Louvor 370. Glória a Deus. Que fala para nós sermos mais gratos a Ele, né? Glória a Deus. Nessa noite nós podemos ser mais gratos a Ele. Glória a Porque Deus. nós temos motivos para agradecer todo momento, né? Verdade, Deus. Por livramento, por tudo que Ele nos dá Glória a durante o Deus. dia, né? Muitas Glória. vezes nós não temos a ousadia de agradecer ao Senhor, né? Glória a Deus. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Pai
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem Glória a glória Deus. a Deus, aleluia. Pai da glória. Então nós vamos dar uma oportunidade rapidinho para o pastor. Glória a Uma Deus. palavrinha. Depois nós passamos por irmão. Bom, qual é esse meu pastor de palma aí, porta? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. Pai da glória. Aleluia. Amado Deus. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No meio da sua graça, tem uma da outra coisa no rio. A área da vida. Produzir muito fruto. Dando seu fruto na igreja, igreja. A sua árvore. Glória a Deus. Para a saúde. Aleluia. Para ações. E ali nunca mais haverá perdição. Quando alguém nela estará com Deus e Cordeiro, desceu o céu, chegarão, terá o seu rosto nas suas festas, estará o seu mundo, ali não haverá mais noite, não necessita de lâmpada, nem de luz, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor, Deus do ninho, reinarão para todos sempre. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Essa palavra nessa noite, Aleluia. eu posso estar chegando nessa cidade, eu posso estar preparando uma noiva para subir Glória a Deus. para essa cidade. Eles não vão ter mais coisa, não vão ter mais nada, mas Deus vai estar nos iluminando, vai estar Aleluia, glória a Deus. dando toda a vida eterna. E nunca mais, né? Nós vamos morrer. Aleluia, Deus. E aqui a gente vê que a árvore ela vai dar os frutos da estação certa. E esses frutos é que diz aqui, né? É que estará para nós. O que significa esse fruto para nós? A árvore que produz os frutos, dando seu fruto que a gente tem bem, mas quando a árvore são para a saúde da nação. As folhas são para a saúde. Glória a E Deus. hoje, muitos frutos nós pegamos para fazer uma vitamina, né? Para nós tomar para a saúde. Tudo é por Deus, tudo é por Deus. Né? Então eu chego aqui, essa Glória a cidade Deus. que é pura, que é de cristal, que é de ouro. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estão fugindo, né? Por quê? Porque não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Pai da Não, glória. tem que andar na presença de Deus, que ele vê tudo, irmão. Aleluia. Tem como nem fugir da presença de Deus, porque ele fala que nós somos luz. E uma luz, ela não tem tudo, é criatura. Não tem como nós estar fazendo as coisas de qualquer maneira, as coisas de Deus, as chaves, as coisas de Deus, você tem que fazer na verdade. Ou sim, ou faz ou não faz. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Muitos estão dizendo, eu sou crente, mas não obedece. Não fala a vontade de Deus. Quer andar do jeito dele, da maneira dele, né? Quer andar conforme o mundo. Olha, e Deus não se agrada nessas coisas. Deus é santo. Ele é santo, vai ter que andar de acordo com o que Deus quer. Para nós poder pegar as coisas de Deus, tem que fazer a vontade dele. Se nós não fizermos a vontade de Deus, como que nós vamos receber de Deus? Glória a Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça. Então, eu vou dizer para os irmãos nessa noite, essa cidade aqui, ó, que maravilha. Aleluia, Jesus. Maravilha, nós estamos vendo aqui, ó. Não vai ali mais longe. Não precisa nem de lâmpada, nem de luz. Porque o Senhor Deus iluminar e regalar para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Ele Deus, precisa de luz, aleluia. ele precisa de tudo, cara. Ah, não, mas vai ter. É Glória a maravilha. Deus. Então, vamos, né? Porque pecador todo mundo é, mas vamos tentar a melhorar essa vida, olhar para nós, não olhar para a vida dos outros,
conseguir a chegar lá. Tem que até pedir para ele. Porque eu sou o primeiro da fila aqui. Não? Então tem que estar olhando para mim e fazendo as coisas que eles querem. Não tem como errar, não é? Não estou fazendo errado. Não tem como errar. Nem piscar de olho você não. Mas, tem o Espírito Santo para nos ajudar, nos consolar e nos ensinar, nos dar sabedoria. Quando deixar, pegar tudo. Não é dessa. Coração de ouro que está em cidade bonita, irmão. Aleluia, Jesus. É uma cidade que eu vou falar a verdade para você. Olha, eu me lembro quando eu lembro dessa cidade aí, eu já não esqueço. Ela já tem dentro da minha mente 24 horas por dia. Aleluia, Jesus. Eu sonho com essa cidade, irmão. Ali não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem lâmpada. Ali, glórias a Deus, ali não tem uma cidade, irmão, que você possa imaginar que seja mais linda que ela. Então vale a pena nós lutar, vale a pena nós se esforçar, glórias a Deus, para vencer os desejos da nossa carne. Porque a palavra de Deus, ela fala, irmão, que o Espírito está forte, mas a carne é fraca. E muitas pessoas vão perder, glórias a Deus, o direito desta árvore. Glórias a Deus, a luz desta cidade santa. Por que vai perder? Porque não vão conseguir vencer o desejo da carne. Foi isso que o pastor estava falando aqui. Glórias a Deus, a luz. Glórias a Deus, a luz. Não vai conseguir vencer o desejo da carne. Porque o irmão está fazendo, eu venho que corrigir o irmão, vou fazer outro pior do irmão para vingar do irmão. Está vingando dele mesmo. Se todo erro que nós vemos, nós for querer fazer semelhante àquele para justificar para o homem, vai ficar aqui na terra. A palavra de Deus fala que quando nós vemos o nosso irmão no buraco, é para dar a mão e tirar ele. Não é para eu ir lá fazer igual ele, ou pior do que ele. Certo? Então ali, glórias a Deus, a luz, a pessoa perde o direito da salvação, porque a Bíblia fala que o homem que ora, a mulher que ora, ele não tem tempo para pensar no pecado. Ele não tem tempo, porque ele está 24 horas ligado com Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, então, ele não tem como. Ele pode, glórias a Deus, o pecar é como dizer humano, todos nós pecamos, mas a facilidade do cara errar, glórias a Deus, aleluia, é mais difícil do que a pessoa que não ora. Porque o orar, e vigiar, e jejuar, e preparar, são dever de todos. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia fala, o Espírito está forte, mas a carne é fraca. A carne, ela anseia muito pelas coisas da terra, porque ela foi feita da terra. E tudo que é da terra, para ela, é de bom agrado. Agora, o Espírito que foi soprado na nossa narina, este vem igual. Este luta com a carne, para que nós não venhamos se corromper no pecado. Glórias a Deus. Fiquem bem em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar passando a palavra para o nosso irmão missionário Rogério Soares. Glórias a Deus. Jovem que está aí batalhando, né, irmão? Jovem que decidiu separar do mundo para servir a Deus. Está aí, ó. Está passando dor, está passando perseguição. O povo critica. Muitos povos não aceitam mais, glórias a Deus, pregação, porque prega a verdade, prega a doutrina, procura afastar do caminho do mal. Estou falando isso daí, irmão, não é para ele perder o cargadão, não. Estou falando porque hoje o jovem, para estar na presença de Deus, tem que ser de Deus mesmo. Aleluia. Tem que ser de Deus. Porque o mundo já está corrompido. Glórias a Deus, aleluia. Então nós vamos estar fazendo uma oração aqui, glórias a Deus, aleluia, e no final do culto, os irmãos não deixam eu esquecer de orar o nosso irmão Ita,
Irmão, apareceu uma manchinha no olho dele, aquilo lá parece aquela cada vez mais querendo aumentar e ninguém sabe. Vamos orar para Deus repreender. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Vamos agora fazer a oração para receber o nosso irmão aqui. E ele vai ser usado naquilo que Deus quiser. Eu não quero ouvir nada que me agrade. Eu quero que Deus fale comigo através do servo. Se for para me alegar, Deus vai me alegar. Mas eu prefiro ouvir a palavra de Deus usando ele. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o qual, meu Deus, me orgulho muito, meu Deus, dele estar junto com nós aqui nesta noite. Ó Deus, nos ajudando nesse trabalho, a igreja tenta postar uma promessa de Deus, o Pai. Ó Deus, o Pai, que o Senhor venha usar ele, meu Deus, o Pai, no poder da autoridade divina do Senhor, Pai. E que toda a força do inferno caia por terra, Pai. Pelo teu santo poder bendito, usa ele, meu Deus, no teu santo poder bendito. Lucas capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Dia dele. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 5. Diz assim: o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante o Senhor, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, o povo ia em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá do seu nome João. E terás prazer e alegria, e muito se alegrará no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência do justo, como o fim de preparar o caminho, preparar ao Senhor um povo disposto. Até aqui, irmão, você pode sentar. Aleluia. Todos conhecem a história de João, de Isabel, né? Fala aqui, né, que existia um tempo de Herodes, né, do rei Herodes, né, do rei da Judéia, né? Um sacerdote chamado Zacarias, né? Está falando que Zacarias, nesse tempo, né? No tempo de Herodes, né? No tempo do rei Herodes, do rei da Judéia, um sacerdote, né? Chamado Zacarias. Então, o Zacarias era um sacerdote, né? De ordem de Abias, da ordem de Abias. No Velho Testamento, se os irmãos forem, né? A ordem de Abias era, né? Era pessoas, né? Era aqueles homens que foram escolhidos para ser sacerdotes. Abias era sacerdote, a Bíblia diz, da ordem de Abias, né? Foram separados para oferecer o incenso ao altar do Senhor, né? Glória a Deus e aleluia. Se os irmãos for pesquisar no Velho Testamento, está escrito. Cuja mulher era das filhas de Arão. O nome
nome dela era Isabel, né? Toda a família de João Batista tinha, a família dele tinha, todos eles têm a ordem, né, sacerdotal, né? E Zacarias, né, como servo do Senhor, né? A Bíblia fala que ele era sacerdote do Senhor, né? Da ordem de Abias, né? Glória a Deus e aleluia. E era ambos justos perante o Senhor, perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vai dizer que eles estavam andando, né? Eles foram escolhidos pelo Senhor, né? Eles foram escolhidos na presença do Senhor, né? Chamado por Deus. Você pode ver que não foi, né? Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que não foi a vontade deles, né? Mas foi a vontade do Senhor, né? Deus achou eles, né? Glória a Deus e aleluia. Irrepreensivelmente, né? Na presença do Senhor, né? Na obediência da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, né? E preceitos do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E nesse tempo a Bíblia fala que eles não tinham filhos, né? Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. A gente vê que era muito difícil, né? Por causa da idade dela, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, glória a Deus, aleluia. Ela era estéril, era avançada em idade, ela não podia ter filho, né? A esterilidade, né? Não deixava ela ter filho. E também dois problemas, a esterilidade e outro problema também é porque era avançada em idade. Ela, né, glória a Deus, Zacarias. Então era muito difícil, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas como Deus tem um propósito, né, glória a Deus e aleluia, né, pode ser idade, né, porque as promessas de Deus, ela não tem tempo de validade, né. As promessas de Deus, né, é diferente do prazo do homem, né. A promessa de Deus se cumpre na hora de Deus, na vontade de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Para eles já pensaram que não tinha mais jeito, como é que eu vou ter filho, como é que, né, glória a Deus e aleluia, vou receber o meu milagre, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. É a mesma coisa a gente for olhar para Ana também, né, uma mulher chamada Ana. Por que não falar de Ana, né? Por que não falar de uma mulher chamada Ana, né? A mulher que viveu também na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, né? No altar do Senhor, ela foi dobrar o joelho, né? Perante o Senhor, né? E a Penina toda vez, né? Irritava ela, né? Embrandecia ela para cada vez mais ela fechar a boca dela e ela não adorar ao Senhor, porque ela não tinha filhos, porque ela não podia, porque o Senhor tinha encerrado a madre dela, era uma mulher estéril também, Ana. Só que, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, ela continuou na presença de Deus, ela continuou buscando o Senhor, ela continuou fazendo a vontade do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A gente for ver, Ana, ela recebeu o milagre dela, ela fez um voto perante o Senhor no templo do Senhor, né? E ela recebeu o filho dela chamado Samuel, ela recebeu o milagre dela, né? E trouxe alegria para o coração dela, trouxe alegria para a casa dela, trouxe, né, glória a Deus, e alegrou o coração dela, glória a Deus. Ela viveu momentos de tristeza, ela viveu momentos, glória a Deus, que ela viveu momentos de aponte, porque a Penina julgou ela, a Penina apontou ela, mas ela não desistiu e deu alegria para a vida dela. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Talvez Isabel, né, ela estava triste também, não sei, não está escrito, né? Mas pensando aqui, talvez ela, né, talvez em algum momento ela deixou também, né, ela não tem um filho, não, né, talvez ela pensou isso também, ela e o, né, talvez a oração deles era isso, ter uma criança, talvez eles orou o Senhor pedindo uma criança para Deus, né, mas só que eles eram avançados em idade, né, e aquilo era uma dificuldade na vida deles, glória a Deus, era pensando no Senhor. E aconteceu que exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, né? Para nós ver que o sacerdote, né? Glória a Deus, ele é o santo nome de Zacarias, né? Ele estava exercendo o sacerdócio dele, né? Glória a Deus, aleluia, né? Bendito seja o nome do Senhor. Imagina toda aquela multidão, aquele povo, né? Reunida lá fora, né? Glória a Deus, na fora do templo, todos reunidos, né? Para oferecer o incenso, né? E na turma do sacerdote, né? Glória a Deus, Zacarias, né? A Bíblia fala que ele estava exercendo o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, né? A Bíblia fala, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte
sacerdote entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Até o dia, glória a Deus, ele ofereceu o incenso, chegou para ele oferecer o incenso, glória a Deus, aleluia, diante do Senhor. Primeiro ele foi oferecer ao Senhor. Primeiro para eu receber uma coisa do Senhor. Não é porque é uma barganha, não é porque é uma troca. Mas é porque o Senhor quer ver mais minha oração. Deus quer ver mais minha adoração. Deus quer ver mais minha obediência. Deus quer ver mais a minha vigilância. Deus quer ver mais a minha sinceridade diante de Deus. Deus quer ver eu mais, glória a Deus, tendo mais intimidade com Deus. Deus quer ver, glória a Deus e aleluia, a minha vida diante do Senhor. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o sacerdote, glória a Deus, ele estava vivendo também diante das pessoas. Ele estava vivendo diante dos homens, né? Tanto que a Bíblia fala que ele estava vivendo repreensivelmente. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas chegou o tempo de ele servir, de ele oferecer algo para o Senhor no templo. Ele foi oferecer um incenso no altar do Senhor. Ele chegou diante do altar do Senhor. E diante do altar do Senhor, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus conhece cada oração, Deus conhece cada oração. E não, glória a Deus, e as orações que é feita na presença do Senhor, que é feita no altar, com a vida no altar do Senhor. O Senhor não rejeitará, o Senhor não desprezará. Como ele sorte entrar e oferecer um incenso. Talvez nós está orando, está buscando a Deus, está demorando de vir uma resposta do Senhor, como foi Daniel 21 dias orando ao Senhor, bebida não comeu, mas já desejava, não se alimentou. Ele não se alimentou, não bebeu água, ele não se alimentou, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. A Bíblia fala, glória a Deus, que ele 21 dias, a Bíblia fala que o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o capeta, o diabo, o demônio, tentou de qualquer jeito impedir a oração de Daniel chegar até o céu, glória a Deus e aleluia. O príncipe, o rei da Pérsia era o diabo, era o demônio, era o inimigo impede que a nossa oração não seja ouvida. O diabo impede que o nosso clamor não chegar até o céu. O diabo impede da minha adoração, da tua adoração não chegar até o céu. A Bíblia fala no livro, glória a Deus, aleluia, aqui no Novo Testamento. Se eu não me engano, glória a Deus, aleluia, é o livro de Hebreus ou de Romanos que fala. A Bíblia fala que eles estão rodeados de uma tão grande nuvem, né? Glória a Deus, deixando todo embaraço, todo pecado que não tem perto nos rodeia. Uma testemunha nos rodeia, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel, 21 dias orando, clamando ao Senhor, e não ouvia resposta, mas no último dia, glória a Deus, Deus enviou o anjo do Senhor. E falou para ele assim, que desde o primeiro dia que ele orou, o Senhor viu a oração dele. O Senhor atendeu o clamor dele. Glória a Deus, mas só que o príncipe da Pérsia, o inimigo estava impedindo a oração dele chegar. E houve resposta para ele. Glória a Deus, aleluia, santo. Para cada oração, diante de Deus tem resposta. A minha oração, a tua oração diante de Deus tem resposta. As nossas orações, nossas petições, glória a Deus, tem resposta diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez Daniel, glória a Deus, aleluia, santo, pensou, glória a Deus, glória a Deus, pensou que Deus não estava ouvindo a oração dele, mas Deus enviou Miguel. Ele falou, eu sou Miguel. Olha, glória a Deus, aleluia, Pai seja contigo, glória a Deus, não valoroso, falou para ele, glória a Deus, aleluia. A tua oração foi ouvida diante de Deus. O inimigo tentou impedir, mas Deus veio trazer a resposta. Então Deus trouxe resposta para Daniel e a oração dele foi ouvida. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. O nosso milagre, glória a Deus, pode chegar a qualquer momento. A hora de Deus não sabe a hora de Deus, mas a hora de Deus é só no tempo dele. Glória a Deus, é para a minha vida e para a tua vida. E assim também, glória a Deus, chegou o tempo na vida do sacerdote Zacarias. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E a Bíblia fala que toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. Só Zacarias estava dentro do templo orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do Senhor. Glória a Deus, Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Zacarias estava oferecendo incenso. Glória a Deus, aleluia. Estava à direita, a Bíblia fala que à direita do altar o anjo do Senhor desceu.
para falar com Isaías, glória a Deus, com Zacarias, bendito seja o nome do Senhor. Apareceu o anjo do Senhor, glória a Deus e aleluia, para trazer resposta para ele. A direita do altar, glória a Deus e aleluia. E Zacarias vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Uma coisa também que eu vejo, irmão, Zacarias estava adorando ao Senhor, glória a Deus e aleluia. Para ele estava lá adorando, mas quando veio o anjo do Senhor, mudou o ambiente. Quando chega a hora de Deus, o ambiente muda, glória a Deus. Quando chega o tempo de Deus, o ambiente muda, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê, irmão, né? Você vê aí no YouTube aí tantos profetas que profetizam, apesar que não pode julgar o profeta, mas se é profecia, né? A gente vê tantos profetas que falam, eu vi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou isso, tal isso para mim. Tantos dias o anjo do Senhor falou que vai acontecer isso, que a terra vai escurecer 3 dias. Tal dia o anjo do Senhor falou para mim. A gente vê, não acontece nada, irmão, glória a Deus e aleluia. Eles veem tanto anjo, irmão, é tanto anjo que vê. É tanto anjo que vê, irmão, que parece como fosse coisa normal. Não é coisa normal. Glória a Deus, é coisa divina. Glória a Deus e aleluia, santo é o Senhor. Porque Zacarias, ele viu o anjo do Senhor. A Bíblia fala que ele que viu o temor, turbou-se, né? E Zacarias vendo, turbou-se, e caiu um grande temor sobre ele. Ele turbou-se, ele falou, opa, não é coisa normal que está acontecendo. Caiu um temor sobre ele, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Quando vem algo da parte do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, nós ficamos turbados. Glória a Deus, o temor vem sobre nós, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, ele estava até com medo do anjo do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, Jesus Cristo. Porque a sua oração foi ouvida, glória a Deus, aleluia. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ele porá o nome de João, glória a Deus, aleluia. Ele estava pedindo uma criança para o Senhor, glória a Deus, aleluia, santo. Eles pediram, eles oraram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor, não sei o que você está pedindo para Deus, glória a Deus, aleluia. Não sei qual é a sua oração, glória a Deus, aleluia. Deus eterno, maravilhoso Pai. Eu não sei qual que é o seu clamor, mas o clamor de Zacarias, santo é o nome do Senhor, Deus respondeu, Deus viu o anjo do Senhor para dar resposta para ele. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele porás o nome João. Deu até um nome, porque o milagre, quando nós pedimos para Deus, e quando agrada o Senhor, tem nome. O teu milagre vai ter nome. Qual é o nome do milagre que você tem, que você deu para Deus? Santo, cada oração tem um nome. Santo, tem pessoas que pedem, glória a Deus, coisa material para Deus, emprego, né? Tem pessoas que pedem tantas coisas, cura, restauração da casa, da família, glória a Deus e aleluia. Santo, tem nome, glória a Deus. O teu milagre tem nome, Deus está falando. Meu milagre tem nome, o teu milagre tem nome. O milagre de Zacarias, de Isabel, tem nome, glória a Deus, era João, glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele terás prazer e alegria. Glória. O que vem de Deus, irmão, não vai trazer sofrimento para nós. O que vem de Deus para mim não vai trazer sofrimento. Não vai trazer, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito. Não vai trazer murmuração, não. O que vem da parte do Senhor vai trazer prazer e alegria. Glória a Deus, aleluia. Porque o que vem de Deus vai trazer paz, irmão. O que vem de Deus traz paz. Glória a Deus, aleluia. O que vem de Deus não traz confusão. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E muito se alegrará no seu nascimento. Glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus usou o anjo do Senhor para fazer uma promessa para ele. Porque será grande diante do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Ele não beberá vinho nem bebida forte. O Senhor falou para ele, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor, que ele não vai beber vinho nem bebida forte.
Esse era cheio do Espírito Aleluia, Santo glória de a Deus. Deus. Já desde o ventre da sua mãe, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Bendito seja o nome do Senhor, né? Nós vemos que João, né? Servo do Senhor, né? João Batista, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Antes do ventre da mãe dele, glória a Deus, Deus já tinha uma promessa na vida dele. Glória a Deus, todos nós, irmão, estamos na presença do Senhor. Desde o ventre da nossa mãe, nós temos chamado. Desde o ventre da nossa mãe, nós, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, tem a promessa, nós somos separados. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus fez, glória a Deus, uma promessa para cada um. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fez, glória a Deus, uma promessa para eles, João Batista. Glória a Deus, aleluia. Que era converter muitos, glória a Deus, aleluia, dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. E a Bíblia fala que ele vai ter a virtude de Elias, glória a Deus, para converter os corações. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. O que Deus dá para a gente, irmão, para ganhar alma para Deus. O que Deus dá para mim, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. É para o nome de Deus ser glorificado. É para o nome do Senhor ser glorificado. Deus, quando vai dar uma coisa para nós, irmão, glória a Deus, eu creio assim, glória a Deus, é para o nome dele ser exaltado. Não é, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, para, glória a Deus, exaltar o meu ego, não, irmão. Mas é o nome do Senhor ser glorificado através da minha vida e da tua vida. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? A qual fala, glória a Deus, aleluia, que João Batista, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, né? Deus cumpriu, né, o chamado na vida, glória a Deus, aleluia, santo, cumpriu, né, o que ele estava pedindo, glória a Deus. Isabel, né, e Zacarias estava pedindo. Zacarias, ele riu, né? Ele riu, né? Pensou que não ia acontecer. E hoje você, porque você duvidou, porque você riu, você vai ficar mudo. Glória a Deus, aleluia. Ele ficou mudo, irmão. Aquela multidão, aquele povo ficou olhando para ele quando ele saiu, né? E eles ficaram assombrados tanto tempo que ele ficou dentro do templo. Eles ficam pensando, por que tanto tempo? Será que ele teve alguma visão? Será que Deus falou com eles? Não é tanto tempo, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles não entenderam porque ele ficou mudo, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas a promessa, irmão, se cumpriu. Glória, mesmo ele não acreditando, mas a promessa se cumpriu. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Certo tempo, glória a Deus, aleluia. Isabel, glória a Deus, ele teve, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Teve sim a criança, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome. Mas Deus fez uma promessa para sua prima, glória a Deus, aleluia. Santo Ana Maria, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Né? Igual José, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus Cristo, né? Todo mundo conhece, né? E Isabel vai visitar Maria. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque o anjo do Senhor também fez uma promessa para Maria. Que ela vai ter, glória a Deus, aleluia, uma criança também. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não era para José rejeitar, glória a Deus, aleluia, santo aquela mulher, né? Que não seria dele, mas seria sim, glória a Deus, aleluia, a presença do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, vai nascer o nosso Salvador, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E quando Isabel está indo, glória a Deus, aleluia, João Batista já 6 meses na barriga de Isabel, 6 meses na barriga de Isabel. Quando ele chega, entra dentro da casa de Maria, na hora que Maria, glória a Deus, aleluia, na hora que Isabel vê a barriga dela, que ela abraça a criança, começou a saltar de alegria. João Batista, irmão, desde o ventre da mãe dele, a presença de Deus já acompanhava dele, livrando, guardando, abençoando, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. João Batista saltou dentro da barriga da mãe dele, glória a Deus, porque quem nasce, irmão, na presença do Senhor, quem nasce no chamado do Senhor, quem nasce, glória a Deus, sendo sensível à voz de Deus, irmão, quando Deus chega perto de nós, alguma coisa diferente acontece. Glória a Deus, aleluia, a presença do Senhor traz alegria. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Isabel passou dificuldade, né? Zacarias passou dificuldade, mas Deus deu vitória para eles. Glória a Deus, Maria também passou dificuldade, mas Deus deu vitória para eles. Glória a Deus, aleluia, santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. 6 meses, né? Glória a Deus, aleluia, santo, glória a Deus, aleluia, santo, em nome do Senhor, ela foi visitar a Maria, né? E a promessa, glória a Deus, passou um tempo, né? A promessa se cumpriu, né? A promessa se cumpriu, João Batista, né? João Batista nasceu, glória a Deus, aleluia, santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que João Batista, já passado o tempo, João Batista já grande, a Bíblia fala que ele estava no deserto, glória a Deus, aleluia, comendo gafanhoto, todo mundo conhece, gafanhoto e mel silvestre, glória a Deus, aleluia, santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. João Batista, glória a Deus, ele cresceu no meio da dificuldade. João Batista, ele cresceu, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. No meio, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor de dificuldade. Santo é o nome do Senhor. Sua vida ministerial não foi fácil. Assim como não é fácil na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Na nossa vida também não é fácil, irmão. Talvez, né? João Batista estava no deserto, mas não sei qual é o deserto que você tem enfrentado. Glória a Deus. Eu passo um deserto, você passa um deserto. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor veio, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, para João Batista no deserto. Ele foi pregando e batizando no Rio Jordão. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele foi pregando no Rio Jordão, batizando no Rio Jordão, e ele estava pregando o arrependimento. Glória a Deus. Você vê tanto, glória a Deus, ele nasceu pregando, ele cresceu, glória a Deus, aleluia, no deserto. A palavra do Senhor veio no deserto para ele, né? A vida espiritual dele, glória, veio para ele, comendo gafanhoto e mel silvestre. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele pregou o arrependimento que Deus mandou para ele. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A gente vê, irmão, glória a Deus, aleluia, tantos falsos profetas, irmão, glória a Deus, a gente vê fora, irmão, né? O pastor estava até falando com a gente, né? Foi no culto passado, né? Que tantos profetas aí, né? Que fala, né? Vem aqui, né? Tem a rosa ungida, tem o sal grosso, a campanha do sal grosso. Não estou falando mal de nenhuma igreja, mas é verdade, né? A gente vê a campanha do sal grosso. É campanha, glória a Deus, da rosa ungida, é campanha da pedra milagrosa, da água do Rio Jordão, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa faz e não acontece nada, glória a Deus, e se frustra, né? E fala, ó, não aconteceu, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Até reclama contra Deus, até murmura contra Deus, glória a Deus, se Deus fosse culpado. Glória a Deus, mas Deus não é culpado. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vê, irmão, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Um profeta, a Bíblia fala de um profeta velho, né? E um homem de Deus, a Bíblia fala, né? Que Deus falou para o profeta, falou para ele assim, ó, não é para você ir, né? Não é para você ir naquele caminho, porque o leão vai destruir você. Não é para você comer pão, não é para você ouvir ninguém. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que o velho profeta foi falar para ele, o anjo do Senhor me disse, né? E ele ouviu, né? Glória a Deus, o profeta velho falou para ele, irmão. Deus está falando, não acredita em qualquer profecia. Não acredita, glória a Deus, aleluia, santo, que não tem vida no altar. Não acredita, glória a Deus, aleluia, santo, em doutrinas que não está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz, não é para acreditar em doutrinas levadas, não é para acreditar em vento, todo vento de doutrina por aí, irmão. Mas nós temos que acreditar na sã doutrina, na doutrina de Deus. A doutrina, toda profecia, irmão, tem que ter a base bíblica. João Batista, ele pegou a base bíblica dentro da palavra do Senhor. Foi a palavra do Senhor que veio a João Batista. Esse profeta, homem de Deus, a Bíblia fala que ele ouviu, né? Falou, o anjo do Senhor me disse, né? Falou, então se é o anjo do Senhor que me diz, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas não foi nem o anjo do Senhor, irmão.
Foi o espírito do engano que estava usando, glória a Deus, aquele homem. E ele ouviu, e o leão foi e o devorou, glória a Deus, aleluia. Quando nós ouvimos, glória a Deus, esses homens lindos, glória a Deus, homens, glória a Deus, aleluia, santo, que não tem glória, pessoas que não têm vida no altar, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, que não é exemplo, irmão. Aí foi falado aqui, né, o irmão pregou, foi domingo, né, pregou, aquela vez ele pregou aqui, né, tantos profetas, pessoas grandes, né, se estipula, né, apóstolos, né, profetas, né, de renome, de grande nome, que eu tenho teologia, que eu tenho mestrado, que eu tenho doutorado, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A gente vê esses grandes, né, não é exemplo, irmão, não é, a gente vê essa tal de Flor de Lis aí, nome de cantora, mas você viu o que aconteceu? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, Jesus Cristo. Porque, irmão, nós não temos que pôr a fé no homem, irmão. Você tem que pôr a fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Minha Deus. Glória a Deus e aleluia. Santo Senhor. Veja a palavra do Senhor, glória a Deus e aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? O anjo do Senhor falou com o anjo da parte do Senhor, glória a Deus, falou. Toda a profecia se cumpriu na vida de Zacarias, porque veio da parte do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala que toda profecia, irmão, todo mandamento tem que ter base bíblica. Toda revelação tem que ter base bíblica. Se a revelação, se a profecia não tem base, não tem fundamento bíblico, não é o Espírito Santo de Deus, irmão. Glória a Deus. Se não tem fundamento da palavra de Deus, a revelação, a profecia não vem da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, se o tal profeta falar e não vir da parte do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, fala que o profeta caiu em rebeldia, glória a Deus, aleluia, diante do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, fala que a promessa deu um grande profeta. Glória a Deus. O Senhor teu Deus, ele despertará um profeta no meio de ti, e teus irmãos como eu. A eles ouvireis, conforme tudo que pedis ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis a este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que ressuscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como eu, e porei as minhas palavras na tua boca. Ele lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que eu lhe falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em nome do Senhor, em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome dos deuses, o tal profeta morrerá. E se disser no seu coração, como conhecendo a palavra que o Senhor não falou, quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, essa é a palavra que o Senhor não falou com soberba, falou ao tal profeta. Não tenhais temor dele, glória a Deus, aleluia. Então, irmão, toda profecia tem que ter um fundamento bíblico, né? João Batista saiu, glória a Deus, no Rio Jordão, pregando um arrependimento, né? Todos os profetas que foram da parte do Senhor pregaram arrependimento. A gente vê, né, glória a Deus, aleluia, desde Abraão, irmão, desde o começo, né, desde o começo, Deus sempre foi arrependimento pregando. Desde quando Adão pecou, foi arrependimento. Glória a Deus, aleluia, santo. Desde que Adão e Eva, glória a Deus, aleluia, se rebelaram contra Deus, né? Desde o céu, né? O diabo se rebelou contra Deus, né? Não teve mais a chance, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então, quando, glória a Deus, Adão e Eva pecou, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, veio vergonha, glória a Deus, aleluia, santo, porque o pecado faz isso, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, né? Então, desde o começo do mundo, irmão, Deus sempre foi falando arrependimento, né? Abraão, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, né?
Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Desde todos os profetas para cá, dos patriarcas, foi pregando o arrependimento, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala também que um profeta, né, o Jeremias, né? Jeremias, mesma coisa. Jeremias também teve, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele teve também, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ele também teve uma revelação de Deus, né? A Bíblia fala que os profetas que profetizaram na época de Jeremias, né? Se você for ler capítulo 23, se você for ler 23, versículo 9 em diante, fala que a corrupção veio dos profetas daquela época. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Veio daqueles profetas, porque eles estavam sacrificando a Baal. Porque os espíritos malignos entravam na vida daqueles falsos profetas, o espírito do engano entrava, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles falavam assim, vai ter paz, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus não queria isso, Deus queria trazer primeiro para eles, glória a Deus, a exortação, trazer a correção. Deus queria trazer primeiro, glória a Deus, aleluia, santo, uma palavra que confrontasse para mudar eles, glória a Deus. Porque eles estavam dominados pela idolatria, eles estavam dominados pela corrupção daqueles profetas. E eles profetizavam não da parte do Senhor, mas da parte de Baal. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa também que eu aprendi com o pastor, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. No meio de 100 pessoas, glória a Deus, aleluia, não quer dizer que 100 pessoas estão erradas, não. Não quer dizer que todos que têm nome de servo do Senhor, glória a Deus, aleluia, todos estão errados, não. Glória, porque tem os verdadeiros, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Ainda existe igreja séria, glória a Deus, aleluia. Essa igreja é uma igreja, glória a Deus, é igreja séria. É uma igreja que tem, glória a Deus, a palavra de Deus. É uma igreja, glória a Deus, que não tem muita pessoa. Que não tem, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do seu teólogo. Que não tem, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor, pessoas grandes não. Glória a Deus, aleluia. Mas tem a presença de Deus, glória a Deus. Mas tem, glória a Deus, a estrela, glória a Deus, aleluia, que brilha nessa igreja. Que não é homem que brilha, não é, glória a Deus, é um profeta que brilha, mas é Deus. É a palavra do Senhor que veio. A mesma palavra que veio para João Batista. A mesma palavra que veio, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, que veio, glória a Deus, aleluia, para Zacarias, que veio, glória a Deus, para Isabel, é a mesma palavra que está vindo para nós nessa noite. O meu milagre, o teu milagre vai trazer alegria para a gente, irmão. Vai trazer, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vai trazer alegria para o nosso coração. Vai trazer alegria para a nossa alma, glória a Deus, aleluia, santo. E quantos falsos profetas a gente vê aí fora, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer isso, talvez no Brasil, não pode julgar o profeta, mas sem a profecia. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Se não está na Bíblia, glória a Deus, não acrediteis. A Bíblia fala aqui no Mateus 24, se não me engano, no versículo 24. Santo é o nome do Senhor, versículo 24, fala, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A missionária, se ela quiser ler, leia Mateus 24, versículo 24, para nós, por favor. Aleluia. Mateus 24, versículo 24. Se não me engano, em nome do Senhor. Porque surgirão falsos profetas. E eis que o povo tem dito e expedido. Nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas, que enganariam até mesmo os escolhidos. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo falou assim, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. A gente vê, se falar que o Cristo está ali, ou aqui, ou ali, não acrediteis, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. A gente vê, glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Se o Cristo está ali, se o Cristo está aqui, glória a Deus, os profetas vão falar: ó, Jesus Cristo está naquele tal lugar. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vi Jesus em tal lugar, glória a Deus e aleluia. E não viu, glória a Deus e aleluia, santo. E não foi da parte do Senhor. A Bíblia fala que Jesus Cristo vai vir nas nuvens.
para vir buscar a tua igreja, né, pastor? Para vir para buscar a tua igreja. Vai vir arrebatar a tua igreja, vai vir na rua. Glória a Deus, aleluia. Vai acabar o mundo e tal 3 dias, mentira. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, que fala que vai se cumprir toda a profecia da palavra de Deus, vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. A Bíblia fala, glória a Deus, Mateus 24, versículo 27. Fala. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, se juntar as águas. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vai ser como um relâmpago a vida de Jesus, glória a Deus. Por isso que Jesus, desde João Batista, irmão, foi pregando arrependimento, transformação, glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi pregando transformação para nossas vidas, libertação. A Bíblia fala, o próprio Jesus falou para nós, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. João capítulo 8, versículo 32, fala, conhecereis, um versículo muito conhecido. Conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a profecia da palavra de Deus. Jesus Cristo foi entregando, glória a Deus, transformação para a nossa vida. 14, João 14, versículos 6, fala, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitas das vezes, irmão, nós acreditamos em tantas pessoas que têm muito nome. A gente acredita em pessoas que Marcos Feliciano, acreditamos, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Santana, acreditamos em tantas pessoas de grande nome, glória a Deus, aleluia, santo é o nome, não esquecemos de acreditar no caminho, na verdade e a vida, que é Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. João Batista, a palavra do Senhor veio no deserto para ele. A palavra do Senhor veio no deserto, glória a Deus. E ele pregou para aquele povo, glória a Deus, o arrependimento, glória a Deus, a transformação, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê, irmão, que os sinais estão se cumprindo. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Já teve pai contra filho, filho contra pai. Já teve guerra, reinos contra reinos, nação contra nação, já teve. Já teve, glória a Deus, aleluia, santo, muitos falsos cristos. Porque todo aquele que falar, glória a Deus, que Cristo não vem em carne, esse é o espírito do anticristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda profecia que Deus falar para nós, glória a Deus, aleluia, a pessoa fala, aquela profecia não vem de Deus, é o espírito do anticristo usando aquela pessoa. Glória a Deus. Porque toda profecia que o Espírito Santo de Deus fala, que vem da parte do Senhor, e uma pessoa, glória a Deus, que está desligada da presença do Senhor, fala, aquela profecia não vem da parte do Senhor, a gente temos que examinar e ver se é o Espírito do anticristo que está usando aquela pessoa, ou se é o Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Porque o Espírito de Deus não vai contra a palavra dele, ele vai a favor da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, quando ele vier na nossa vida, ele vai lembrar todas as promessas, todas as palavras que veio da parte de Jesus, da parte do Senhor. É o nosso Consolador, que consola nós todos os momentos. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. João Batista só foi profeta, irmão, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista só foi cheio da virtude, porque ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus quer que eu e você, nós sejamos cheios da direção de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da glória do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque quando vem o que vem da parte do Senhor vai trazer transformação. Muda a minha visão, muda a direção da minha vida, muda, glória a Deus, a minha maneira de pensar, muda a minha forma de eu agir, muda a forma de eu pregar. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. João Batista pregou a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Desde Jacó, irmão, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor.
dos profetas, glória a Deus, e Deus foi usando cada um de uma forma, cada um de uma maneira, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Desde José, também José, ele que vê José, que José sofreu, o que José passou, irmão, não foi fácil, mas Deus deu vitória para ele. Aí de ver Débora, glória a Deus passou, mas Deus deu vitória para ela, glória a Deus, aleluia. Esther, irmão, uma mulher, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, que defendeu o povo, glória a Deus, aleluia, o teu povo, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Uma mulher chamada Vasti, a rainha, recusou o banquete do rei, glória a Deus, não queria, glória a Deus, fazer a vontade do rei, glória a Deus, aleluia. Ela foi rejeitada daquele banquete, glória a Deus, aleluia. Esther, glória a Deus, aleluia, jejuou, orou, buscou, pagou o preço, glória a Deus, aleluia. Assim como João, assim como, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Homens e mulheres de Deus pagam o preço na obra de Deus, porque glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca sabemos quem vai Deus levantar, só Deus sabe, irmão. Glória a Deus, aleluia. Esther foi levantada por Deus, virou rainha Esther, defendeu o povo de Deus. Mardoqueu, aquele homem, ele ia ser condenado, aquele homem ia ser morto, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, né? A Bíblia fala, glória a Deus, e que Amã ia preparar uma forca para destruir aquele homem, glória a Deus, aleluia, para ele cair. A Bíblia fala que Amã caiu na própria forca, glória a Deus. Quem se levanta contra um homem de Deus, quem se levanta contra uma mulher de Deus, contra um pastor, quem se levanta quando está na presença do Senhor, está na direção de Deus. Um profeta que está na direção de Deus, irmão, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amã caiu na própria forca, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E a vitória veio, irmão, para o povo de Deus. A vitória é para cada um, irmão. Glória a Deus, que está ouvindo a palavra de Deus. A vitória é para nós, irmão, glória a Deus. A vitória, glória a Deus, é para cada irmão. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. É para nós, irmão. Não para agradar o coração dos irmãos, mas para mim, a vitória para o pastor Walter, é para o Alexandre, para o filho do irmão, é para o Vânia, para a missionária, para a última Raquel, a Michelle, o pastor Wilson. A vitória é nossa, irmão. Nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. O inimigo, irmão, que luta contra nossas vidas, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Deus escolheu Esther, Deus escolheu, glória a Deus, João Batista, Deus escolheu você, glória a Deus, aleluia, e sempre, irmão, o mundo, irmão, sempre, glória a Deus, o diabo, o inimigo, eles querem confundir nós, querem tentar derrubar nós todo momento, quer tirar nossa visão, glória a Deus, aleluia, quer colocar embaraço no nosso caminho, glória a Deus, palavras contrárias vêm tentar confundir nossa mente. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, glória a Deus e aleluia. Já estou terminando. A palavra de Deus diz, né? Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei as coisas grandes e firmes que não sabe. Glória a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Clama a mim. Se Deus está falando para eu clamar, para você clamar, é porque a minha oração, a tua oração chega até o céu. A minha oração, tua oração chega até o trono de Deus. A minha oração, tua oração chega até o trono. Assim como Deus está falando que Ele está ouvindo a oração. Deus, não porque eu estou pregando, não. Não porque eu estou falando, não. É porque Deus quer falar. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus ouviu a oração, se Deus ouviu a oração de Zacarias, se Deus ouviu a oração, glória a Deus, de Isabel, se Deus ouviu a oração de José, glória a Deus, aleluia, ouviu a oração de Maria, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, ouviu a oração de Daniel, se Deus ouviu, glória, falou com Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, glória a Deus, ele anunciar-te-ei com os grandes e firmes, é porque a oração chega até o céu. Aí viu que Jeremias, falou isso, que Jeremias passou não foi fácil, jogaram ele dentro do calabouço, mas Deus estava todo momento olhando para ele. Todo momento Deus está olhando para nós. Todo momento Deus está com o olho, glória a Deus, aleluia, olhando para mim e para você. Ele está olhando, Ele está enxergando nós em todo momento. Glória a Deus, aleluia. Deus tirou ele do fundo do poço. 30 homens, a Bíblia fala que tirou ele de lá, guiou, glória a Deus, aquelas cordas, amarrou com aquelas roupas velhas, e tirou ele de lá de dentro, glória a Deus, eu creio que foi a própria mão de Deus, glória a Deus, aleluia, a própria mão de Deus tirou José da prisão, tirou José da acusação, porque José foi acusado,
E José foi para dentro da cadeia, glória a Deus, aleluia, santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Deus tem uma promessa, irmão, homem nenhum mata. Homem nenhum, glória a Deus, destrói o sonho, glória a Deus, aleluia. Homem nenhum destrói, glória a Deus, a chamada. Glória a Deus, aleluia. Homem nenhum destrói quem Deus tem uma grande obra, quando Deus levantou para uma grande obra. Homem nenhum destrói, irmão, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses homens que eu estou falando, irmão, esses homens é homens ímpios, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, que tentou destruir a chamada de José, glória a Deus. Os irmãos de José não estavam na presença do Senhor. Foi lançado, glória a Deus, aleluia, santo, foi vendido. Glória a Deus, aleluia. Mas José sonhou, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. José sonhou, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. José ele sonhou, Deus está falando, sonha, glória a Deus, aleluia. Se Deus deu um sonho para mim, Deus deu um sonho para você, sonha. Porque o sonho vai se cumprir. Porque o sonho vai se cumprir. Porque o sonho não foi, glória a Deus, o homem que colocou dentro do teu coração. O sonho não foi, glória a Deus, o homem que colocou dentro do teu coração. Não foi o inimigo, foi Deus que colocou. Foi o Senhor que colocou dentro do teu coração. José sonhou 11 estrelas que se dobraram. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo ao redor dele. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. E glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. E glória a Deus, os trigos se dobravam. Glória a Deus, aleluia, santo é o outro trigo. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos de José falaram para ele, glória a Deus, aleluia, você vai ser governador, sonhador morto. E quantas pessoas nos zombam da igreja? Quantas pessoas nos zombam, irmão? Glória a Deus da igreja, de nós, irmão. Glória a Deus, aleluia. Zomba do pastor, zomba dos irmãos. Zomba do altar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aí só é mais uma igrejinha, ali só é mais um irmão. Ali só é mais uma irmã. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sonhador morto. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque prega tanta doutrina, porque ora tanto, porque busca tanto, glória a Deus, aleluia. Porque, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, tanto amor. Porque tanto amor pela obra, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Toda vez vem na igreja, glória a Deus, aleluia, passando dificuldade, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. É porque está sonhando, glória a Deus, aleluia. Porque, glória a Deus, aleluia, santo, os sonhos que o Senhor deu, glória a Deus, aleluia. Das vezes que José passou, irmão, glória a Deus, aleluia. Lançaram ele, glória a Deus, ele e José, glória a Deus, aleluia. Foram vendidos, glória a Deus, aleluia. Foi parar lá no Egito, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Padeiro morto e o copeiro morto sonhou, glória a Deus, aleluia. Mas para quem eles pediram interpretação, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, Pai José. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. José interpretou os sonhos. José interpretou todos os sonhos, até o sonho do rei. Ele interpretou e foi se tornar, glória a Deus, governador do Egito. Santo é o nome do Senhor Jesus, porque Deus teve uma promessa. Deus fez uma promessa e todas as promessas Deus cumpriu. E todos permaneceram na presença do Senhor. Mas eles passaram dificuldade. Eles passaram, glória a Deus, eram momentos difíceis. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isabel, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Zacarias passou momentos difíceis. Glória a Deus. E João Batista passou momentos difíceis. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Mas Deus deu vitória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vai ver, né, que João Batista ele pregou arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pregou o que o Senhor mandou. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele pregou para Herodes, glória a Deus, foi perseguido por Herodes. Uma mulher chamada Herodias, glória a Deus, aleluia, Santa não foi dançar lá, a filha dela, glória a Deus, aleluia, Santa nome do Senhor, o rei se encantou porque aquela mulher falou assim, pede o que você quiser, tem metade, do rei. E ela falou assim, a mãe dela falou para ela, pede a cabeça de João Batista num prato, pede a cabeça de João Batista num prato, glória a Deus, de azeitona. João Batista perdeu a cabeça, morreu, glória a Deus, aleluia. Perdeu, glória a Deus, aleluia, santo é o nome da cabeça aqui na terra, mas ganhou uma coroa no céu. O corpo transformado, glória a Deus, não creio que eu transformado com o corpo glorificado. Para cada um de nós, Deus tem uma coroa.
Para cada um de nós, Deus tem uma, glória a Deus, uma coroa, santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, uma recompensa diante de Deus. Pai, toda glória, maravilhoso. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Maravilha, Deus. Tantas pessoas não estão morrendo sem Jesus, irmão. E Deus quer usar nós, né? Todos nós, né? Como Zacarias, como Isabel, como Daniel, como João Batista, como José, como Esther. Deus quer usar para pregar a palavra do Senhor para essas pessoas. Glória a Deus e aleluia, santo nome do Senhor Jesus Cristo. E assim agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Deus de mistério, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes, Pai, aleluia, a palavra de Deus pregada, né? Como foi falado aqui a respeito do João Batista, né? Uma mensagem poderosa, ela tem muito poder na aleluia. Nós vemos um homem que lutou, como diz a palavra, perdeu a cabeça pregando a verdade e não se covardou. Hoje em dia, graças a Deus, está difícil. Hoje em dia está difícil você encontrar, glórias a Deus, pessoas que traem a pura palavra de Deus. Glórias a Deus, que devido ao mundo que nós estamos vivendo, um mundo de corrupto, a palavra de Deus sendo comerciada, né? Levando ao comércio as palavras de Deus. Glórias a Deus, aleluia. É tanta coisa que essa turma entra dentro da igreja. E no fim a pessoa acaba comprando aquilo ali e não vai servir de nada. Glórias a Deus, aleluia. Né? Mas graças a Deus que estamos aqui fazendo a oração para todos aqueles que estão afastados do caminho de Deus, os que vão voltar para a casa do Senhor nesta noite, os que vão aceitar Jesus, né? Sabemos que domingo encerramento da campanha do agradecimento, 2 Crônicas 7, capítulo 14, ou seja, glórias a Deus 7, 14, glórias a Deus, aleluia. E vamos aí, a Bíblia diz que nascido de mulher, glórias a Deus, aleluia, não houve nenhum profeta maior do que João Batista. Mais um, glórias a Deus, que se salva. A Bíblia diz que é maior ainda que João Batista. Por que maior? Porque ele venceu a tribulação dessa terra. Então eu quero dizer nessa noite para você que está afastado do caminho de Deus aí, ó. Nós vamos tocar aqui o último hino aqui e já vamos fazer a oração final para os ofertantes da noite que está ajudando, né, a construção da obra. Glórias a Deus, aleluia. E também glórias a Deus, aleluia, para nós voltar para o nosso lar. Amém? Vamos louvar a Deus por último hino, então. É o tempo que os nossos irmãos que estiverem aceitando a Jesus, né, vai ter. E os que estão reconciliando com Cristo também. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Deus esteja aqui. Grande Deus, Aleluia, não há porta que ela possa, né, glórias a Deus, está fechada diante daquele glórias a Deus, aleluia. Nós vamos estar orando a favor do Ita e de todos quantos estão sentindo, glórias a Deus, alguma dor no corpo, pessoas que não estão dormindo, glórias a Deus, pessoas que estão com agendamento marcado para passar na perícia, glórias a Deus, aleluia. Agora chegou o momento do seu milagre, como foi pregado aqui, o milagre na palavra de Deus. Somente Deus pode nos dar a vitória. Glórias a Deus, aleluia. Vamos estar então intercedendo ao Pai a favor do nosso irmãozinho Vitor e todas as crianças, e todos os nossos queridos amados ouvintes. Glórias a Deus que estão ouvindo, assistindo a transmissão, aqueles que ainda vão assistir essa transmissão também, vão receber a bênção de Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesta noite de oração, Pai, ó Deus bendito, Pai, que o Senhor visita o Ita, Pai, ó Deus, todas as crianças, Pai, que o Senhor repreenda aquela enfermidade do olho dele, Pai, ó Deus, o Pai, todas as enfermidades que estão acontecendo no corpo das pessoas, Pai, que o Senhor nesta noite venha repreender, Pai, e dá um grande livramento, Deus, com o poder do teu sangue, Pai, entra nesse lar, nessa família, Pai, e conceda a saúde, meu Deus, Pai, pelo poder da tua palavra, Pai, porque o Senhor me fala, Pai, que todo aquele que crê, Pai, ó Deus, Pai, pedir receberás, Pai, meu Deus, venha nesta noite, Pai, porque nós cremos no milagre, Pai, ó Deus, o milagre, Pai, somente o Senhor pode fazer nesse momento que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa os ofertantes, os dizimistas, Pai, abre a porta do emprego aos desempregados, Pai, ó Deus, Pai, venha Deus nos conceder, Pai, a grande vitória nesta noite, Pai, é o que nós pedimos e que agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, amém. Deus é por nós.